não se assombrem com acento diferencial, tá? Enquadram-se aí também os derivados de vir, convir, intervir, advir. Então, ele intervém, eles intervêm. Ele advém, eles advêm, certo? Os derivados do verbo vir também recebem essa mesma regra. A terceira do singular, acento agudo, terceira do plural, acento circunflexo. Mas por que o singular também recebe acento? É a regra das oxítonas terminadas em "em", certo? E para terminar, né, existe o acento diferencial facultativo, vocês não são obrigados a usar, o acordo deixou aí duas palavrinhas facultativas. Em português temos forma e forma, né? Forma é formato, forma é o molde, o recipiente para se fazer bolo, um artesanato, né? Então, olha que confusão, né? Qual é a forma do bolo? Qual é o formato, né, da forma do bolo? Forma e forma. Então, o acordo permite, é opcional que se coloque acento circunflexo em forma para diferenciar de forma. É opcional, se não colocarem, fica assim, né? Qual é a forma da forma do bolo? Poderiam ficar as duas sem acento, certo? E temos ainda demos, que é o passado do verbo dar, eu dei, tu deste, ele deu, nós demos, e demos, do presente do subjuntivo, que eu dê, que tu des, que ele dê, que nós demos, que nós demos. Então, já demos nossa contribuição ontem, passado. Não é necessário que a demos amanhã, que a demos, tá? Aí nós temos o presente do subjuntivo, demos e demos. Essas duas formas são opcionais, tá? Vamos fazer alguns exercícios? Para quem tem a minha apostila, eles estão lá. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra deva ser acentuada. Bom, então na primeira eu tenho joia, anzóis, heróico. Na primeira, eu quero que vocês acentuem aquela em que nenhuma deva ser acentuada. Joia tem acento? Jói, a. O O está na penúltima? Tem. Tem? Não, é claro que não, né? Jói, a. O O está na penúltima? Acabamos de ver. Quando o E e O estiverem na penúltima, não recebem acento. A mesma coisa heróico. Heróico. O O está na penúltima, não recebe acento. Agora, anzóis. Anzóis. O O está na última. Anzóis recebe acento. Mas eu mandei assinalar aquela em que nenhuma recebe acento. Tá? Joia não recebe, heróico não recebe, mas anzóis recebe. Agora vamos ver, herói constrói chapéu. Herói, o O está na última. Constrói, o O está na última. Chapéu, o El está na última. Aqui as três são acentuadas. Agora olhem a C. Assembleia, ideia, geleia. O EI, nas três palavras, está na penúltima sílaba. Então, nenhuma delas é acentuada. Tatu, olha o tatu, é uma oxítona terminada em U. Não há regra para isso. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Agora, em tui, ui, u, é o nome da ave. Tui, ui, u. Esse U, ele vai ficar isolado, formando hiato. Tui, ui, u recebe acento. Urubu. Urubu é uma oxítona terminada em U. Não recebe acento, mas tu e o iu recebe. Ônibus, árvore e lâmpada, as três são proparoxítonas. Olha o ônibus, olha a árvore, olha a lâmpada. Então, a única em que nenhuma recebe acento é a C, ok? Assinale a única alternativa em que o acento diferencial foi empregado adequadamente. Acabamos de ver agora. São Paulo para assistir ao jogo. Para é verbo e o outro para é preposição.
Mas antigamente havia essa regra, se o para fosse verbo, teria acento, para a preposição não. Nós vimos quais são os casos aí, né, de acento diferencial. É o pode, pode, é o por, verbo, por preposição. O para não entra aí. Então essa frase fica até estranha, né? Graficamente, ficam dois paras seguidos, mas nenhum dos dois tem acento. O primeiro é verbo e o segundo é preposição. São Paulo para assistir ao jogo. A pera estava estragada. Não, pera não tem acento, tá? É uma paroxítona terminada em A. Ricardo mandou tosar o pelo do cachorro. Pelo, antigamente tinha acento, não tem mais. É paroxítona terminada em O. Onde devo pôr este livro? Pôr tem acento. Tá? Por quê? Para diferenciar de por preposição. Por verbo recebe acento, por preposição não. As crianças acreditam que Papai Noel mora no Polo Norte, polo também sem acento. Antigamente havia, tá? Mas não tem, é paroxítona terminada em O. Então aqui é AD, não é? Em qual das alternativas abaixo a palavra destacada teve o acento abolido? Isso nós vimos no vídeo de acordo ortográfico, tá? Vocês têm aí no YouTube um vídeo sobre acordo ortográfico. Eu faço uma introdução a ele e hífen, o emprego do hífen. Lá nós vimos. Antigamente as palavras que tinham dois Es, eles creem, eles leem, vou, abençoo. O primeiro O e o primeiro E tinham acento. Aboliu-se isso, certo? Então aqui é a A, tá? Agora vamos lá, eu vou dar algumas palavras e eu quero que vocês coloquem acento ou não e justifiquem, certo? Fogaréu, olha o El. Eu tenho aqui o El, o ditongo aberto El, ele está na última sílaba. Quando o El está na última sílaba, recebe acento? Sim, tá? Quando ei, el, oi estiverem na última sílaba, acento, tá? E qual é a regra? Acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongo aberto El, tá? Se a oxítona terminar em El, ei, oi, se o el, ei, oi estiverem na última sílaba, recebem acento. Abdômens. Como é que eu divido as sílabas de abdômens? É ab, não é abi. Não tem um i aí, não é? A pronúncia, a prosódia, a pronúncia correta é abdômens. Abdômens. É que na língua coloquial falamos abdômens. Nós colocamos um i aí. Isso aí tem até um nome em fonética, uma vogal de apoio. Abdômens. É abdômens. 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 Como é que eu vendo um abdômens na feira? Olha os abdômens. É uma paroxítona, mas ela não termina em N, não. Ela termina em ens. Ens. Uma paroxítona terminada em ens não recebe acento. Por quê? Porque eu só acentuo as oxítonas terminadas em ens. Parabéns, armazéns. Se a palavra for oxítona e terminar em ens, recebe acento. Paroxítona em ens não recebe. Nós nunca vamos ter duas regras contemplando a mesma terminação. Então, oxítonas terminadas em ens recebem acento. Paroxítona terminada em ens, não. Tá? Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ens. Agora, abdômen receberia abdômen. Aí seria uma paroxítona terminada em N. Entraria no caso rouxinol. Tramóia. Primeiro eu separo as sílabas. Tramóia. Eu disse para vocês. A, I, E, I, O, I. Não se separa. Tramóia. Eu tenho aí o ditongo aberto oi. Ele está na penúltima sílaba. Acento. Tá? Acento inexistente. Não se acentua o ditongo aberto oi na penúltima sílaba. Sem acento. Acento inexistente. Gambá. Como é que eu venderia um gambá? Olha, o gambá é uma oxítona terminada em A. Oxítona terminada em A. Recebe acento? Sim. Lembram? As oxítonas terminadas em A é O. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A.
ou as, né? Poderia ser gambás também, sem problema. A palavra bípede, tá? Como é que eu separo as sílabas? Bípede. Como é que eu vendo um bípede na feira? Olha, o bípede é uma palavra proparoxítona, né? Acentuam-se todas as proparoxítonas, sem exceção. Pôquer, jogo, né? Pôquer. Olha, o pôquer é uma paroxítona terminada em R. Enquadra-se, no caso, o rouxinol. Nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas, lembram? Em R, U, X, I, N, L, as letrinhas que compõem a palavra rouxinol. Então tem acento. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R, certo? Raiz. Primeiro eu separo as sílabas. Raiz. Olha a raiz. Esse I é tônico, forma hiato, mas ele não está isolado na sílaba, tá? Eu só vou acentuar o I, juízes, moído, se esse I estiver sozinho ou seguido de S. Aqui é seguido de Z. Então não se acentua o I quando ele vem acompanhado de Z. S sim. O nome próprio Thaís. Thaís. Olha, Thaís. O I aí, ele deve vir ou sozinho ou acompanhado de S, mas de Z não. Agora a palavra crachá. Olha, o crachá é uma oxítona terminada em A. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens, né? Acentuam-se as oxítonas terminadas em A. Perfeito. A palavra frequência. Vamos separar as sílabas? Frequência. Não é frequencia, é frequência. Frequência, frequência. Eu tenho aí uma paroxítona, olha a frequência, e termina não em A, é ditongo. Dá uma olhadinha, ó. Cuidado, hein? Minha gente, palavra terminada em A é mesa, cadeira, tá? Aí eu tenho um A, mas aqui está formando um ditongo. Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Saúva, aquela formiga saúva. Saúva. Opa, U ficou sozinho. Ele está na sílaba tônica? Olha, a saúva está. Está formando hiato? Está. Então, acento. Eu acentuo U, ele é tônico, está na sílaba tônica, está isolado na sílaba, sozinho, e ele forma hiato com a sílaba anterior, certo? Retórica. Tá? A prática do bem falar, ele tem uma boa retórica, o estudo do falar bem, da oralidade, da argumentação. Como é que eu separo as sílabas de retórica? Retórica. Como é que eu vendo uma retórica na feira? Olha, a retórica é uma palavra proparoxítona. Recebe acento. Reuso. Eu vejo direto essa palavra aí, né? As empresas colocam, utilizamos águas de reuso, e poucos colocam acento. Se eu não colocar acento, fica reuso. Não é reuso, é reuso. Reuso. O U está sozinho, ele forma hiato, está na sílaba tônica. É a mesma coisa do que viúva, saúva, é a mesma coisa, tá? Acentua-se o U, ele é tônico, está isolado na sílaba e ele forma hiato, tá? Com a vogal anterior. A palavra biquíni, biquíni, vamos vender um biquíni? Olha, o biquíni é paroxítona terminada em I, recebe acento. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em I, certo? Pastéis. Pastéis. Olha os pastéis. Eu tenho aqui o EI. O que eu disse para vocês? Toda vez que uma palavra tiver EI e OI e o EI e OI estiverem na penúltima sílaba, não recebem acento. Ideia, geleia, assembleia, joia, jiboia, lindóia. Mas se o EI estiver na última, recebe. Então, acentuam-se as oxítonas terminadas em ditongo aberto, EI. Aberto, né? Por que a gente fala aberto? Porque EI é fechado. Baleia, aí é EI, é fechado.
Ideia, é aberto. Baú, baú. Opa, toda vez que o U ficar sozinho, atenção. Se ele formar hiato com a vogal anterior, acento nele. Acentua-se o U, ele é tônico, isolado, formando hiato com a vogal anterior, com a sílaba anterior. Canguru. Como é que nós dividimos as sílabas de canguru? Can-gu-ru. Como é que eu vendo um canguru na feira? Olha, o canguru é uma oxítona terminada em U. Tem regra para isso? Não. Nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens ou de tongo aberto, E, I, O, El. Não há nenhuma regra para oxítona em U. Nós temos regra para paroxítona em U, não oxítona. Então, não se acentua as oxítonas terminadas em U, certo? Ninguém. Ninguém. Como é que eu vendo ninguém? Olha o ninguém. É uma oxítona terminada em en, né? Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ens. Ninguém, armazém, tá? Oxítona terminada em en, acento. Cadáver. Como é que nós venderíamos um cadáver? Olha o cadáver. É paroxítona terminada em R. Entra na regrinha do rouxinol. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em R. Perfeito. Ônix, tá? Nome de uma pedra preciosa. Olha o ônix. Olha o ônix. Paroxítona terminada em X. É rouxinol, lembram? É o caso de tórax, xerox, ônix. Paroxítona terminada em X, tá? Aqui na tela saiu errado, peço desculpa. Acentuam-se as paroxítonas, tá? Por favor, arrumem, acentuam-se as paroxítonas. Ímpeto, ímpeto. Ora, gente, olha o ímpeto, é uma proparoxítona. Acentuam-se todas as proparoxítonas. Juiz, juiz. Olha o juiz. A sílaba tônica é o I. Ele não fica sozinho, está acompanhado de Z, não é? É igual raízes. É igual raiz, juiz, tá? Não se acentua o I quando acompanhado de Z, tá? Agora, se eu pegar o plural juízes, muda, olha que interessante, né? Em juiz, juiz, o I não fica sozinho, mas em juízes, o I está sozinho, forma hiato com a vogal anterior, então recebe acento, ok? Bom, minha gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, nós temos 2 vídeos. Nós já vimos o emprego do hífen, a hifenação e a acentuação gráfica conforme estabelece o acordo ortográfico de 1990, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço.